Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos e amigas, bem-vindos ao programa Desafios e Soluções. Mais um dia juntos, refletindo, estudando, para melhor conhecer e aproveitar a nossa existência com êxito. Nós temos um propósito de estar aqui no planeta Terra, é crescer incessantemente. Isso tem que ser assimilado, e porque explica o significado da vida. Qual é a finalidade de estar aqui? É crescer, evoluir. E com este conhecimento nós podemos melhorar, otimizar a nossa existência. Hoje nós vamos estudar um capítulo do livro que eu gosto muito desse livro há muito tempo, Sol nas Almas, do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. O capítulo é o 1. Eu dei o nome aqui para o capítulo do estudo que nós vamos fazer. Ninguém evolui em um dia. Ninguém evolui em um dia. É o capítulo 1 que se chama Ano Após Ano. Muito bem. Já é sugestivo pensar nessa questão de que ninguém evolui em um dia. Não bastasse a ansiedade do dia a dia, dos nossos afazeres, desejos, derrotas, acertos, no qual nós ficamos numa corda bamba, no alto e baixo, querendo cair, não cair, equilibrando. A questão da evolução, o indivíduo também gera ansiedade. Por quê? Ele toma contato com o espiritismo e quer fazer a reforma íntima em uma semana. É claro que eu estou falando de forma figurativa, mas a pessoa faz uma cobrança consigo mesmo que é contraproducente, é incoerente com a proposta do espiritismo. Que proposta? Que nós estamos no processo evolutivo desde a nossa criação. Quantos bilhões de séculos faz isso? A gente não tem ideia. Então, a evolução é progressiva, lenta. Essa lentidão a gente também pode provocar ou não, depende, né? Depende do interesse do indivíduo, dos apegos, do esclarecimento, etc. Então, este conhecimento faz com que ele balize a sua existência para um caminho de crescimento. E nós ainda precisamos dos altos e baixos da complexidade da sociedade que vivemos, porque ainda não existe uma diretriz interna focada no propósito de crescer. Ainda nós precisamos de muitos estímulos externos, ou seja, de situações externas que nos faz refletir, nos mobiliza e sempre fazendo o indivíduo tomar contato consigo mesmo. A pessoa, para ter autoconsciência, autodireção, ela tem que ter evolução, senão ela vai fazer o quê? Seguir os modelos sociais. E os modelos sociais levam aonde? A um pedaço de crescimento, não um crescimento total, porque a gente perde muito em termos de crescimento, sendo engolido no sistema vigente, no sistema, na humanidade, nas ideologias, os conhecimentos, cultura, etc. Nós aprendemos coisas quando não conhecemos e também somos afetados pelos seus efeitos colaterais de alienação, de tendenciosidade, de superstição, várias situações que obstam, né, o crescimento do indivíduo. É interessante essa colocação, né, do espiritismo. É uma bênção saber disso. Agora, veja bem, nós brigamos com as nossas tendências, com as nossas fraquezas, nos mobilizamos também com os nossos interesses, nosso crescimento.
nós temos que aprender a lidar com tudo isso. Às vezes a pessoa fica tão aturdida, tão atormentada ou estressada, tensa, com todas essas situações, esses jogos existenciais, que ela fica meio que parada no acostamento, porque ela fica sem energia, sem direção, é tanta informação, e também da sociedade extrafísica interagindo com a nossa, né? Mas os guias da humanidade, os benfeitores evolutivos, nos orientam, nos dão um caminho constantemente. É que nós temos que aprender a enfrentar essa diversidade para crescer, não é? Diz André Luiz. Ninguém evolui um dia ou para um dia apenas. Não evolui nem em um dia, nem para apenas um dia, com a finalidade de um dia, né? Carecemos de tempo para entender o bem. Olha só, falando na questão do crescimento, da evolução nossa, olha só, carecemos de tempo, precisa de situações dentro da existência para entender o bem. Eu uso o seguinte exemplo, a pessoa começa a trabalhar na assistência social no centro, e ela se pega pensando, puxa, eu vou trabalhar com os outros, mas eu não sinto ainda amor pelas pessoas como eu deveria. É claro, às vezes ela vem de uma situação egoística, briga familiar, desinteresse pela vida ou vazio existencial. Ela vem machucada, marcada. Ela tem contato com os outros distante. Por quê? Porque ela está distante. Então, ela se pega assim numa certa incoerência, querendo fazer o bem e não sentir o bem. Isso é natural. Quando nós entramos, nós não conhecemos as pessoas, né? Tem uns colaboradores que têm mais ou menos simpatia, afetividade, depende da experiência do indivíduo, da experiência, e não é do privilégio de ser sociável, é experiência. Muito bem. Quando você começa a trabalhar e não sente afeto num primeiro momento, posteriormente, com o encontro periódico com as pessoas que você está trabalhando, ajudando, vai criando simpatia, vai criando, depois se torna empatia, se colocar no lugar do outro, amor. Então, de repente, você se descobre gostando da pessoa, de encontrá-la, bater papo, etc. Aí você vê a importância desse contato para ela, para você. Olha o que ele diz. Carecemos de tempo para entender o bem. Com a experiência incessante no processo evolutivo infinito, nós vamos aprender tudo e praticá-lo diuturnamente, né? Carecemos de tempo para entender o bem e praticá-lo constantemente. Como que você se torna excelência na sua prática profissional? Apenas tendo na sua carteira registrado diretor de criação, gerente, só isso basta? Não. Você tem que ter vivido em muitas outras empresas, experiências diversificadas ou focadas, onde você foi conquistando qualidades, capacidades que o tornam expert, bom naquilo que faz, né? O que está dizendo aqui? Entender o bem e praticá-lo diuturnamente, absorvendo-o em profundidade na alma para o eterno futuro. O eterno futuro. Agora vamos ver uma sala de aula rica de aprendizados do bem. Aliás, em todas as áreas da nossa vida, aparece o bem como muito importante. Mas vamos pegar o processo mais básico. Grupo de família.
pai, mãe, filho, filha, avós, tios, mas vamos pegar o nuclear, os pais e os filhos. Então, o casal se casa, obviamente, se casa, começa a conviver, ajudar um ao outro nos afazeres do dia a dia, no trabalho. Isso gera simpatia, gera reconhecimento, gratidão. É claro que tem os casamentos disfuncionais, difíceis. Muito bem. Vêm os filhos são tratados com amor, com carinho, são tratados bem, né? Então, a criança já nasce com o nosso sentimento de afeto antecipado, antes dele nascer. E quando nasce, desenvolve mais ainda o afeto. Esse treinamento de cuidar da criança, dar alimento, trocar fralda, passear, brincar, está aumentando cada vez mais o afeto, o bem que um quer do outro, né? O bem na relação afetiva, na relação familiar. E, obviamente, isso vai melhorando as relações, vencendo os impedimentos, desenvolvendo outras qualidades de afeto, de convivência familiar. Nesse entremeio, é natural que tenha discussão aqui, discussão ali, discordância, mas isso não deveria ser motivo de afastamento ou de briga, mas de desejo de compreender. Puxa, você pensa diferente? Que interessante. E daí para uma coisa mais construtiva, e não eles se pegarem à tapa, porque um gosta de maçã e outro gosta de pera, né? As brigas são assim, que deixou a toalha na cama. Muito bem, então está aqui. Depois ele diz, um só pensamento bom, um só ato digno, uma só lição assimilada, não nos bastam a melhoria. Necessário repetir testemunhos de aprendizado e renovação. Repetição. Algumas pessoas falam, nossa, mas eu vou ter que fazer reforma íntima a vida toda. Olha, você tem que evoluir a vida toda. A gente sabe disso, tem que evoluir. O modo como você lida com isso depende dos seus conhecimentos, esclarecimentos, para tornar a coisa mais satisfatória, não como uma obrigação punitiva. Você tem que. A pessoa provavelmente não vai fluir nesse processo para crescer, para melhorar, né? Ele faz uma coisa por obrigação. Mesmo aí, no começo pode ser difícil, o indivíduo se sente obrigado, depois vai se tornando natural, espontâneo, e vai incorporando as mudanças. Porque se eu vou melhorando, eu vou compreendendo mais as coisas. Se eu compreendo mais as coisas, eu faço melhor essas transformações, né? É um círculo positivo, né? Eu ia falar vicioso, mas não é vicioso negativo, é um círculo contínuo de renovação. Então, vamos lá. Não adianta um pensamento bom, um ato digno, uma só lição assimilada para a melhoria pessoal. Você pega como exemplo, se você quer ser um filósofo, basta você estar matriculado no curso de filosofia para ser filósofo? Se você quer ser um gastrônomo, gastronomia, acho que eu misturei com a astronomia. Você tem que fazer quantas vezes aqueles exercícios para se tornar expert? Para ser filósofo, quantos livros, quantas salas de aulas, quantos mestres, para que você vá acumulando conhecimento e expandindo a mente? Muito bem. Necessário repetir testemunhos de aprendizado e renovação.
e repetir. Um caso simples, você começa a fazer o curso na casa espírita ou na universidade, seja lá onde for. Você entra no primeiro dia de aula, com timidez, provavelmente, ou mais quieto, observando como funcionam as coisas. Depois de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, como que está a sua relação com as pessoas? Você já chega entrando na sala brincando, com alguém, dando risada, dando um abraço, dando um beijo. Houve um progresso na relação afetiva, na relação das amizades, não é? Advindo da experiência. E vamos esticar esse exemplo. Digamos que você pega uma amizade muito bacana com um cara ou com uma menina e, de repente, além do interesse acadêmico, você se interessa pela pessoa afetivamente. Você se casa. Então, antes você tinha uma convivência próxima como amigo, né? Sabia uma coisa ou outra da família dela ou dele, como funciona, não funciona. Agora você entrou na família. Agora você tem mais dados a respeito do funcionamento dessa família. Aí vai entrando na intimidade do grupo, do afeto, do preconceito, das virtudes, etc. Não é assim? Então, houve um aumento na proximidade, no contato afetivo entre os dois. E isso vai aumentando ad eterno. Então, você imagina, você passa 60 anos, 80 anos com uma pessoa, casado, pega essa ligação, essa sintonia que estabelece entre ambos, aí desencarnam. E houve um bom aproveitamento na existência, então é orientado para eles voltarem a dar continuidade em alguma coisa. Eles podem reencarnar agora como professores de filosofia, para ajudar mais pessoas. Eles tiveram a vida passada, a vida anterior talvez alguma relação, amigos, alguma coisa. Agora mais 80, mais 60, mais 100 anos, como que vai ficando a afinidade? Percebe como cresce e como leva tempo? Você poderia arrastar uma dúvida a respeito do seu cônjuge, uma dúvida, às vezes, de honestidade ou algum medo oculto, que fez parte de 3 vidas atrás ou 4 vidas atrás de alguma coisa que não foi resolvido, ou que aconteceu e não foi esclarecido, e vem aquilo internamente quando não foi trabalhado, e pode ficar aquela dúvida, aquele receio de que alguma coisa aconteça, né? Porque já aconteceu. Por exemplo, veja o caso do Segismundo no livro Missionários da Luz. O pai o futuro pai do Segismundo tinha receio do nascimento do Segismundo, porque ele, o pai, foi assassinado na vida anterior pelo Segismundo. E o Segismundo guardava na mente o medo de acontecer novamente, ele tinha receio. Percebe? Muito bem, vamos adiante. A fraternidade há de avivar-nos o raciocínio, vincar-nos a memória, calejar-nos as mãos, modelar-nos a vida. Tudo falando de aprendizado e de exercício. A fraternidade há de avivar-nos o raciocínio. Você está trabalhando no centro, se dedicando, fazendo as sopas, os chocolates, o pão com manteiga para distribuir à noite. Você sai do trabalho cansado, vai para o centro, se esforça, e isso você começa a sentir um sentimento elevado, muito gostoso de fazer esse trabalho. Daqui a pouco você estende esse trabalho dentro da empresa, você dá uma cesta básica
para uma pessoa que está passando necessidade, seja lá o que for. Então, isso vai aumentando. A fraternidade, como ele diz aqui, vai sendo avivada dentro de nós. Depois, vai vincar, vai marcar a nossa memória este ato que a gente não esquece. Eu falei aqui a semana passada do meu trabalho na Casa Transitória. Eu não esqueço, foi tão gratificante. Faz mais de 20 anos, quase 30 anos. Eu lembro de muitas pessoas, os nomes, o que a gente fazia, o trabalho, as brincadeiras, os encontros. É uma coisa maravilhosa, muito boa. Eis porque o espírita, na experiência terrestre, precisa repisar atitudes, transpirar no dever e persistir no posto individual de trabalho ano após ano, para só então se sentir realmente sintonizado com os bons espíritos e com os desígnios do alto mantidos a seu respeito. Eu comecei a ficar lento na leitura, que eu lembrei de uma leitura do livro da Sueli Caldas Schubert, que ela fala do semeador de estrelas, que é o Divaldo. E numa colocação, Joana de Ângeles fala que os benfeitores começam a confiar no trabalhador, podendo enviar trabalho para eles, depois de 10 anos consecutivos de trabalho. 10 anos. E o que acontece? O indivíduo começa a trabalhar no centro, um mês, um ano, 2 anos, ele já quer informações, ele quer melhorar o trabalho, ou quer mais trabalho, ainda não dá conta do que está fazendo. Ainda não existe uma consistência no propósito dele, porque muitos começam a trabalhar pelo entusiasmo, vem uma tempestade, já deixa o trabalho. E fica lá, gente, às vezes, sem tomar passe, ou sobrecarregando trabalhadores pelas faltas dessa pessoa. Agora, imagina o seguinte, uma pessoa está desesperada, sofrendo, num momento limite da existência dela, e ela vai no centro procurar ajuda, você trabalha lá, mas deixou a casa. E ela não tem por quem ser atendida. Ela já está angustiada, sofrendo, pode pensar em alcoolismo, suicídio, coisas horríveis por conta do sofrimento que está passando e não tem a pessoa para atender, porque você deixou porque estava chovendo, deixou de ir no centro porque estava chovendo, ou porque não estava com vontade, está cansado hoje. Responsabilidade. Tem muita gente que tem medo desse nome, responsabilidade, no Espiritismo. O Espiritismo não faz nenhuma perseguição, nenhuma colocação para assustar as pessoas. Está falando da responsabilidade, o que implica a responsabilidade. O lance é esse. Olha só essa colocação. O espírita na experiência terrestre precisa respirar, repisar atitudes, repetir, ano após ano. Transpirar no dever, transpirar, suar, não se deter, fazer. Persistir no posto individual de trabalho ano após ano. É interessante que nós vamos, digamos, usando uma linguagem da psicologia cognitiva, que fala da psicoeducação. O indivíduo vai se educando, vai incorporando, percebe? Eu tenho meu exemplo,
que eu conto não como vantagem, mas como experiência. Eu, na área profissional, no começo, eu pulava muito de uma empresa para outra. Não conseguia ficar muito tempo, por diversos motivos. Quando eu comecei a trabalhar na Casa Espírita, na Casa Transitória, por exemplo, eu fiquei lá em torno de 5 anos, eu não lembro agora. Que foi uma certa estabilidade, embora seja sendo outra atividade. Quando eu saí de lá para estudar, e depois de alguns anos eu entrei na Rádio Boa Nova, eu estou há 22 anos, ou 23, fazendo o programa Desafios e Soluções, de sexta-feira às 11 horas, sem mudar, sem interrupções, exceto na Covid. Também fazia um programa Desafios e Soluções, falando sobre obsessão, que era na segunda-feira, depois mudou para a quarta. Consegui estabilidade. No consultório, eu estou há mais de 30 anos. Também não fiquei pulando de galho em galho. É claro que estas áreas têm o meu interesse, e aí vem a motivação, mas de qualquer jeito é uma disciplina na personalidade. Esta capacidade de persistir eu tenho. O quanto eu não sei ainda, mas em alguns desafios que eu tenho enfrentado, eu tenho conseguido. E é assim que a gente vê o trabalhador na Casa Espírita, 20 anos, dando passe, fazendo entrevista. Ela vai ficando cada vez mais sensível às energias, às inspirações dos benfeitores, à dor do outro. Tudo vai melhorando em nós, em termos de aprendizado de como ajudar o outro. Quem mais? No setor administrativo da instituição doutrinária, há de conhecer tão bem o seu mister que nenhuma decepção não mais o surpreenda. Não é esse que pula de galho em galho, né? Entra entusiasmado, fica 6 meses, sai, vai para outro, para outro, para outro, para outro. O que mostra uma inquietação interna, uma desorganização interna, né? No estudo, há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras e deformar tantos livros e material correspondente, sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Eu vou ler de novo, porque eu estava pensando enquanto eu lia. No estudo, há de desarticular tantas mesas, abre, fecha, consumir tantas cadeiras e dominar tantos livros e material correspondente, sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Bom, aqui está o livro de alguma... É que não dá para ver muito o que está, mas está tudo marcado, tudo riscado. Quantas salas de aulas nós entramos, quantas cadeiras sentamos, quantos livros mexidos, rabiscado, copiado, quantas digitações, quantos arquivos nós guardamos o nosso material. É isso, né? É comprar livro no sebo, comprar livro novo, trocar livro, dar livro, receber livro, pesquisar, fazer arquivos pessoais para estudo. O livro, os meus 2 livros, Desafio de Mudar e esse daqui, Autoobsessão. Os 2 livros foram escritos praticamente pelo material que eu tinha guardado no computador. Que material? Eu leio um trecho do livro, deixa eu pegar um aqui de Joana de Ângeles, está aqui, olha. Essa prateleira aqui é de Joana de Ângeles.
A prateleira é de André Luiz e Emmanuel. Bom, esse livro dá para ver as marcas. Todo marcado. Essas marcações eu separo, copio e abro um arquivo. Eu vou colocando em ordem alfabética. Quando eu quero estudar um tema sobre obsessão, eu vejo tudo que eu tenho guardado e uso aquele tema, ou tema sobre o amor, sobre vários assuntos. E desse modo, toda vez que a gente lê aquele texto que nós separamos, a gente vai decorando, vai assimilando. E aí começa a aparecer nas nossas palestras, nas nossas colocações, vem a memória, né, daquilo que nós guardamos. Muito bem. Então, você está disposto a rabiscar os seus livros, a escrever, a colocar anotações, etc.? Abra os seus arquivos para os seus estudos. Pode ser, você pode marcar as palestras que você assiste, que você concorda, discorda. Arquivo de palestras, de filmes, de reportagens, daquilo que te interessa. Numa prateleira aqui atrás, eu tenho livros só sobre obsessão. Quando eu quero, eu pesquiso os assuntos nos vários livros que tem. Muito bem. Na mediunidade, há de amar e compreender tanto os espíritos e os homens que qualquer incompreensão não mais lhe fará moça. Não mesmo, porque o indivíduo vai se habituando a esse contato, vai quebrando as defesas pessoais, os limites, os medos, as incertezas, e vai havendo uma proximidade maior entre esses trabalhadores físicos e espirituais. Na exemplificação da verdade, há de se familiarizar tanto com as necessidades das criaturas, que penetrará os anseios do próximo, em muitas ocasiões apenas por vê-los. Apenas de observar o semblante da pessoa, às vezes até o corpo caído, ou o modo de olhar, o modo de falar, a gente sabe que tem alguma coisa, que está bem, não está bem, etc. Então, na exemplificação da verdade, há de se familiarizar tanto com as necessidades das criaturas. Um olhar amargurado, um olhar pedinte, um olhar pedindo socorro, etc. Na assistência social, deixa eu ver se tem mensagem aqui. Deixa eu ver, está tudo bem, ok. Voltando para a imagem. Muito bem, na assistência social, há de se inteirar, assistência social, atender os assistidos que procuram a casa. Há de se inteirar tanto dos menores problemas que lhe dizem respeito, segundo as épocas do ano, as pessoas, os desfavorecidos e os sofrimentos, que se espantará ao perceber o quanto conhece de ciência mental e vida prática. Como falamos no começo, nós vamos aprimorando a nossa capacidade. Você imagina, a pessoa trabalha no passe 30 anos. 30 anos ela está exercendo doação de energia. Pensamento do bem para doar a energia. 30 anos, repete, repete, repete. Imagina a capacidade que a pessoa fica em termos de radiação das energias, de fazer o bem. Enfim, eu não vou falar muita coisa, porque às vezes a pessoa pode se achar um curandeiro, mas vai fazer muito bem, né? A mesma coisa o que faz a entrevista, o diálogo fraterno. A pessoa vem, senta na frente dela e começa a falar. Meu marido, a minha esposa,
aconteceu isso, aquilo, e escuta 10 anos, 20 anos, 30 anos, escutando, escutando. Então, imagina o seguinte, eu estou conversando com você frente a frente, e eu estou receptivo, sensível ao que você está falando, porque você está buscando ajuda. Eu abro a minha mente para escutar e vou desenvolvendo a capacidade de perceber, não somente através do físico, mas espiritualmente também. Então, nós sabemos que nós temos a aura, não tem? Então, a aura tem a sua circunferência. E eu estou aqui, deixa eu usar as mãos, né? Eu estou aqui, você está aqui. E a gente se aproxima para falar e forma um campo em torno de mim e de você. Um campo. E a minha sensibilidade de tanto trabalhar nessa área pode fazer leituras do que está acontecendo com o indivíduo pela captação dessa energia, desse círculo de energia, da aura ou força vital, seja lá o nome que queiramos dar, né? Há um certo acoplamento, eles entram em sintonia e começam a ler o que passa um com o outro, assistido também. De repente ele pode se pegar pensando em coisas boas, falar, mas eu estava triste e agora me deu um ânimo, pode ser a energia do médium ou do benfeitor. Então, esta capacidade vai sendo treinada, exercitada, imagina, 30 anos, 40 anos, o indivíduo vai ficando cada vez mais sensível. Você provavelmente já ouviu falar da psicometria. Na psicometria, o psicômetra, a psicometria é a leitura das energias dos objetos. Então, ele pega esse livro aqui, pega o livro. Daqui a pouco ele começa a sentir o que aconteceu com quem já pegou esse livro anteriormente. Se a pessoa estava agoniada, angustiada, feliz, triste, esperançosa, ele faz uma leitura. Como pegar uma xícara, às vezes o indivíduo vai no cepo, que é os livros lá, já passou pela mão dos outros, ele pega um livro dá sono, pega outro livro dá dor de cabeça, pega um outro dá entusiasmo, depende da sensibilidade dele, né? Então, no centro espírita, nós vamos desenvolver essas capacidades cada vez mais. Então, o trabalho está nos aprimorando. E legal, não é? Não é bacana esse aprendizado que nós temos, esse ensinamento? No culto do Evangelho, há de abordar tantos temas e lições, enfrentando tantos imprevistos e dificuldades, que o terá para si na condição de tarefa claramente imprescindível. Lê um tema aqui, outro tema ali, passa um ano, lê novamente o mesmo tema, já mudou as ideias, compreende melhor, já lê um livro paralelo, vai aumentando, vai ampliando a nossa consciência a respeito do assunto. Deixa eu ver o meu tempo, que eu tenho estourado o tempo. Estamos com 10 minutos, é isso? Deixa eu abrir aqui o celular, senão eu não pego as mensagens. Ao vivo é assim, não é? Ok. Muito bem. Na imprensa e na tribuna espírita, há de se habilitar tanto com o manejo e os efeitos das palavras, que as cultivará e selecionará com devotamento espontâneo. Olha, eu costumo dizer, obviamente, que eu não sou um orador, eu sou um palestrante. Eu sou um palestrante que consulta o tema que eu vou falar, eu não falo sem consultar um tema, sem uma base, né? Sem um material. No começo, quando eu comecei a dar as palestras, eu ficava muito preocupado se os outros estavam entendendo ou não, se estava claro ou não.
eu ficava suado, boca seca, esquecia alguma coisa, lembrava de outra. Eu tinha muita preocupação em não deixar intervalos nas minhas colocações, ou seja, eu falo uma coisa, paro para refletir, demoro um pouco e volto. Não, eu não tinha esse intervalo, eu ficava falando constantemente, por causa da insegurança. Quando essa insegurança passou, um pouco, então tinha textos que eu lia, eu parava para refletir, porque fazia sentido. Era uma parada construtiva, né? Então, hoje, depois de 20 anos dando palestra, eu tenho mais facilidade com alguns temas, eu demoro mais para refletir, eu busco bastante referências para exemplificar, eu gosto de exemplificar, de tornar fácil o texto para quem não conhece, né? Então, vai havendo uma certa segurança e a gente vai melhorando pouco a pouco. Deixa eu ver aqui, bom dia, bom final de semana, muito obrigado a Sueli e Pedro. Faltam 5 minutos. Então, vai adquirindo manejo e os efeitos das palavras que as cultivará e selecionará com devotamento espontâneo. Quando a gente está preparando a palestra, a gente já vai pensando no público, se vai ser um tema que vai chamar atenção, se vai fazer sentido ou não. E é interessante, né, as capacidades do espírito que a gente está aprendendo a perceber. É muito comum, às vezes, estar falando na palestra, como eu estou falando agora. Enquanto eu estou falando, pensando no interlocutor, eu estou pensando em outra coisa, em outro assunto que pode ser inserido ou não nessa colocação de uma coisa que eu já falei em outra palestra, a mente se divide. A capacidade que nós temos é inimaginável. Agora, imagina o seguinte, nós estamos reencarnados, esta é uma das nossas milhares de existências. Quanto tempo levou para desenvolver essas capacidades que temos agora? De ler um livro, a capacidade de ler um livro e entender. Agora, imagina que nós vamos fazer esse crescimento, essa evolução ao infinito, somos eternos. Como será a nossa cultura daqui a 1 bilhão de anos? Sabe essa sua insegurança de agora? Essa insegurança, esse medo, né? Eu tenho as minhas incertezas, eu tenho ainda as minhas fragilidades. Como será essas minhas incertezas daqui a 1 bilhão de anos? Nada. Não vai sobrar nada. Outras qualidades, outros valores vão eclodir. No campo das provas necessárias, há de se exercitar tanto enfrentando a prova, há de exercitar tanto entendimento e tanta paciência diante da dor, que acabará sofrendo todas as humilhações e tribulações na romagem terrestre, com o equilíbrio de quem atingiu inarredável serenidade. Olha que bárbaro. Sabe quando nós olhamos para a pessoa que está passando por uma dificuldade, um sofrimento, ou os mártires? Nós olhamos para eles e pensamos com a nossa cabeça, é óbvio. Pensamos com a nossa cabeça e de acordo com os nossos conhecimentos que são limitados. Então, a gente aprecia o que acontece com o outro com os nossos medos, incertezas, preconceitos e imaturidade. E parece que aquilo lá é difícil, intransponível. É difícil, mas é possível, porque o indivíduo tem gabarito, ele tem evolução. Olha aqui. No campo das provas necessárias, há de exercitar tanto entendimento e tanta paciência diante da dor que acabará sofrendo todas as humilhações e tribulações da romagem terrestre,
com o equilíbrio de quem atingiu inarredável serenidade. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ter forças internas de lidar com as situações, não com a capacidade de hoje, mas a capacidade das conquistas que chegaremos a obter daqui a 1000 anos, 2000 anos, 1 bilhão de anos. Ao máximo, então, você vê um pai, uma mãe, você vê um familiar que foi humilhado por um parente seu, um amigo, e que não se abala e você fica inconformado. Não é possível, como pode? Eu não aceitaria disso, eu revidaria. Não sei. Você está falando dos seus valores, você não enxerga como ela enxerga. Para ela, isso daí é fichinha. Por quê? Porque ela tem gabarito, ela tem evolução, ela tem experiência, ela tem romagem, tem recursos para lidar com aquilo. Confronta o teu período de conhecimento espírita com o serviço que apresentas na existência humana. Como está fazendo um paralelo daquilo que nós aprendemos e a nossa vida? Tem que ter uma certa coerência aí. Lógica disciplinando diretrizes, esperança enriquecendo ideais, entendimento clareando destinos. O Espiritismo faz o máximo por nós, sendo sempre mínimo o esforço que fazemos por ele, nos empreendimentos que nos cabem em auxílio a nós mesmos no seio da humanidade. André Luiz, no livro Sol nas Almas. Espero que tenha sido útil, tenha uma boa semana. Você acompanhou Desafios e Soluções.